Eita nós, hein, ó. Mês do trabalho, né? Feriadão passou, a semana aí, ó, curta, né? Mas a gente aqui não para. E aqui a gente tá com uma amiga, uma profissional, uma pessoa maravilhosa que também não para, né? Que a gente tá levando aqui o nosso slogan, né? No trabalho dela, porque é todo dia a dia e ela trabalha todo dia, né, em prol da sua família, né, de você. Então tô aqui com a Mariana da Clínica Casa Grande, que eu quero agradecer muito aqui no Todos Pode, podcast para todos e para você e para as pessoas que te acompanham, que você atende, que faz a diferença. Obrigado, boa noite. Ai, que delícia estar aqui. Obrigada, o convite foi muito prazeroso ao recebê-lo. Agradeço muito o seu carinho. E estamos aí, vamos ajudar todo mundo que precisa, vamos ajudar essa criançada que a gente atende, né? Fazer aí desse nosso grande lema da inclusão, do auxílio, uma grande bandeira, porque tem muita gente precisando por aí, né, isso aí, Minhoca? é o que a gente busca, é uma cidade sempre para todos, Sim. todos os dias, são desafios enormes. Né? Mas e a sua formação? Porque eu fui ver o currículo lá, é tanta coisa que eu já esqueci, porque não dá para decorar tudo. Dá um resumo para nós. Claro, claro. Olha, eu comecei, Minhoca, na área da educação, como professora. Tá? Então, eu fui professora de educação infantil, fui coordenadora de escola também, e foi um período de experiência incrível, porque eu vivenciei o que é uma sala de aula, eu vivenciei o que é uma coordenação de escola. Então, hoje, estando desse outro lado como terapeuta, onde eu faço muita orientação, formação de professores, você tem um olhar todo diferenciado, porque passou realmente por aquela situação. Então, eu comecei minha carreira como professora. Você lembra de algumas escolas? Lembro. Então, cita aqui, Posso, pode falar. Carinho. Comecei no Colégio Padrão. No Padrão. Depois eu fui trabalhar no Colégio Jatobá. Jatobá. E depois eu fui para o Liceu Jardim. Tudo na nossa cidade. Tudo. Eita. Foram as 3 Pediu escolas. música, 3 escolas. 3 escolas. Todas em Santo André. Todas em Santo André. E enquanto eu estava trabalhando, acontecia uma coisa muito engraçada, que era assim, eu ensinava... Mas você se formou aonde? Eu me formei na antiga Senador Flacker. Santo André. Santo André, na Tudo própria Santo André. Senador Flacker, isso É mesmo. a mulher andrense. Tudo lá, nasci, tudo lá. E aí eu ia ensinar meus alunos, e o que acontecia? Eles iam aprendendo as letrinhas, os números, a escrever, a ler, e aquilo não me satisfazia. Eu, como educadora, eu achava, legal, mas as crianças hoje aprendem meio até que sozinho, quando você vê já estão lendo, escrevendo. Quando eu pegava um aluno com dificuldade... Aquela dificuldade enorme, e ele conseguia juntar que o B mais A era Bá. Aquilo me trouxe uma alegria, uma satisfação. E eu falei, é aí o meu caminho. Então, enquanto eu trabalhava no liceu, eu fui me especializando na área clínica. Aí eu fiz psicopedagogia, fiz neuropsicopedagogia, fiz educação especial, fiz psicomotricidade, fui me especializando nessa área. Aí eu tive a oportunidade de fazer uma especialização na Itália, na cidade de Reggio Emília, em Milão, onde a gente vivencia uma escola, uma educação de infância inclusiva totalmente diferente dos nossos parâmetros. E voltei, lógico, encantada com aquela realidade, sempre amei estudar. Colocaram o Brasil igual a Itália. Eu amei estar lá, foi uma experiência incrível. Quando eu voltei, aí eu decidi que era esse mesmo o meu caminho. Então, aos poucos, eu fui me desligando da escola como professora e fui começando a atuar. Isso foi há 18 anos atrás. Eu tenho 18 anos na área clínica de atuação. E aí eu comecei a atuar na área clínica. Veio um artista semana passada aqui, e ele ficou de 18 anos para emplacar um sucesso. O primeiro sucesso. Né? E aí você ficou 18 anos batalhando para você encontrar esse caminho que te encantou na dificuldade da alfabetização das crianças. E aí eu comecei nessa área clínica. Depois, já atuando na área clínica, eu fui me especializando em atendimento com crianças do espectro autista, na ciência ABA. Que ano foi isso? Né? E quando eu comecei, eu comecei logo que eu me formei, eu já comecei a fazer estágio. Isso foi em 2005, 2006, eu já estava
estava fazendo estágio, atuando em ONG. Eu comecei atuando em ONG porque eu queria pegar experiência, né? Claro. Então, e queria ajudar essas crianças, tanto que até hoje estou atuando ainda, ajudo. E foi uma experiência incrível. E aí eu fui atendendo essas crianças especiais, eu como psicopedagoga, fui atendendo. Até que, isso há 10 anos atrás, em 2013, tá? Assim que eu me casei com meu marido, com o Cleiton. Um abração pra ele, viu? E aí ele foi meu grande incentivador, porque eu atuava no meu consultório, numa sala comercial, e o meu marido acreditou muito mais em mim do que eu mesma e falou, vai lá, não, vamos crescer, tem um monte de criança precisando de você. Vamos colocar essa mulher para trabalhar aqui, hein? Vamos aumentar. Ela tem um potencial diferenciado. Ele percebia e eu ainda, né, um pouco com receio, porque era uma área, 10 anos atrás, não se tinha, né, esse tipo de área, né? E eu falei, então, vamos lá. E aí ele atua comigo, hoje ele é o diretor clínico, né? Ele é o diretor administrativo e eu diretora clínica. Legal. E aí ele me deu esse empurrão. Nisso, comecei a formar a equipe. Minhoca, nós abrimos a Clínica Casa Grande, agora dia 2 de junho, nós vamos fazer 10 anos de funcionamento. 10 anos. Mas a primeira foi? Nós abrimos a primeira clínica, que foi a unidade de Santa Terezinha. Isso, há 10 anos atrás, abrimos tendo 13 pacientes pode falar aqui, conosco. A rua, Falo, em Santa Terezinha, Rua Santa Carolina, número 336, ali em Santa Terezinha, que foi a primeira unidade, há 10 anos atrás. Bacana. E abrimos a primeira clínica, eu atuando sozinha, com algumas colaboradoras, mas nós tínhamos 13 pacientes. Hoje, a Clínica Casa Grande tem mais de 680 crianças sob nosso cuidado na área de inclusão e mais de 55 terapeutas atuando dentro da clínica. Nós somos hoje uma das clínicas mais experientes dentro desse ramo, que estamos há mais tempo dentro dessa atuação. Mas não está só numa unidade, né? Não, aí abrimos a unidade 2, que fica na rua Henrique Porchat, na Vila Bastos, porque Santo André, Minhoca, você sabe que você é de Santo André, nós temos um problema que se chama... Conheço um pouquinho a cidade. Pouquinho, né? Bem pouquinho. Nós temos um problema em Santo André que se chama Avenida do Estado, Rio. Então, quem mora do lado de lá tem dificuldade de ir para uma clínica do outro lado. E quem mora do lado do centro tem dificuldade pelo trânsito. Vai arder 2 anos. Vai arder 2 anos, mas acho que... Vai melhorar depois, né? De parte de mobilidade, acho que de vitalícia, vai resolver com as alças, com o anel viário de Santa Terezinha. Eu tenho certeza. Vai ficar semáforo, muito bom. Né? Então vai ficar... Vai fluir melhor, né? Aí vai todo mundo... não vai se importar de em qual clínica ir. Vamos na primeira. Na unidade 1. Na unidade 1. Hoje a gente ainda tem isso. Então a gente A segunda é o Bom Pastor. Isso, na Vila Bastos. Vila Bastos. O Henrique Porchat, número 44. Travessa dali no Jardim. E aí nós temos, então, como amparar as escolas da região nas 2 unidades. Hoje eu fico na direção da clínica, atuando, coordenando toda essa equipe, atuando na área de avaliação diagnóstica, que é uma área muito complexa, muito difícil, que é fazer o laudo, né, das crianças. O Cleiton fica com a parte administrativa, parte chata, e eu fico com a parte gostosa de atender as crianças. As duas estamos caminhando. Dividiu os serviços ou as duas fazem o mesmo, tudo igual? Os mesmos serviços. E quais são? Vamos lá. Vamos lá, temos um pouco de tudo. O leque é grande, vamos lá, você que está em casa. Psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga, fonoaudióloga de todas as linhas, terapia ocupacional, fisioterapia, arte-terapia, estimulação cognitiva, neurofeedback, estimulação neurofuncional Padovan e tudo isso. A aba também temos, que é dentro da psicologia, a aba, Denver. Então, nós atuamos em várias frentes. Temos também as atendentes terapêuticas, que são as ATs, que cuidam das crianças nas escolas, crianças que precisam de auxílio especializado. Aí você descentralizou, está indo
Isso, as meninas são treinadas para ir cuidar das Vai a crianças campo. na escola. Então, temos uma equipe também de AT e eu trabalho como formadora. Então, eu faço formação de professores em várias escolas que são parceiras da clínica. Também já faço fora do estado de São Paulo, em vários locais onde me chamam, eu vou lá tentar plantar um pouco dessa sementinha da inclusão, tentar colocar na cabeça desses diretores de escola que não tem mais saída. Ou eles se adaptam, ou eles se adaptam, né? Ainda temos muita resistência, Tem. muitas escolas que não aceitam, mesmo não podendo, muitas famílias que sofrem por não conseguir escola, não conseguir um material adaptado, não conseguir as terapias. Então, eu vou bastante assim à luta para fora, né, do portão para fora da clínica, nesses eventos, buscando auxílio. Temos um projeto social na clínica que é bem legal, importante também deixar isso claro. Chama-se Casa de Generosidade, onde nós temos cotas para avaliar e atender crianças de escolas públicas, de baixa renda. Então, nós temos alguns cálculos. Então, conforme o número de crianças que estão atuando, a gente entra com as cotas, Tá. porque tem muita criança de escola pública, muita criança das comunidades ali da região precisando de ajuda e não tem para onde encaminhar. O serviço público não dá conta, tem, mas não dá conta de atender toda essa demanda. E também falha Então, muito na comunicação, né? Informação isso. é tudo. São desafios, são enormes, né? Os desafios, né? Imensos. Nós estamos aí lançando a cartilha do TEA na cidade, até para ter uma informação para o pai saber para onde vai. Por né? onde começar, né? Tem Eles ficam muita, perdidos. né? O pessoal fica meio perdido. Sim, Então, sim. aí o que tiver na cartilha, aí tem que funcionar. Sim, sim, Né? Fizemos sim. uma cartilha em 8 mãos, Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social e a nossa Secretaria da Pessoa com Deficiência. E aí nós Excelente. criamos, agora está customizando e vamos entregar nesse final de mês de maio para também a população também, free paper, né? Por né? PDF, o WhatsApp funciona muito, as redes sociais, Sim. né? Do prefeito, da prefeitura, a nossa, de outras pessoas também que têm seguidores na cidade. Então, aí também acho que contribui também nessa parte, pelo menos a informação, né? O serviço tem que ser ampliado e aí conta também com o trabalho que vocês fazem na área privada, mas também deixando também de lado o social que vocês fazem muito bem e ajudam demais também, né? No caso, né, o serviço público. Nós Como é que ajudamos. tava? Só pra fazer uma pergunta. Qual que é a diferença de 10 anos quando o seu marido teve a visão para abrir a clínica nos dias de hoje? Como é que você fala assim, nossa, 10 anos e hoje? Tá, então é Tem assim. muita diferença? Muita. É Vamos lá. inacreditável. Cita pra nós. Eu não imaginava Dá uma aula aqui. viver o que eu estou vivendo hoje. Primeiro ponto, Minhoca, depois da pandemia, a saúde mental de todos, crianças, adolescentes e adultos, está num nível gravíssimo. Eu nunca imaginei passar na clínica o que eu passo hoje depois da vivência da pandemia. São casos muito graves, um número imenso de jovens em depressão, suicídio, que a gente atende tentativas de suicídio, vícios. Piorou assim drasticamente a saúde mental como um todo. Então, os casos que chegam hoje não é maior em quantidade para mim, porque sempre tive uma clínica muito bem fundamentada, muito bem indicada e procurada na região. Mas os casos que estão chegando são muito mais graves. A gravidade é muito grande. Quando a gente acha que já viu tudo, por exemplo, casos de abuso, que antes era muito raro, agora depois da pandemia, quase toda semana chega casos de abuso. Então, Por que isso que nos você acha que assusta aumentou? bastante. Porque ficou em casa? Saúde mental como um todo, né, dos adultos. E a física também, né? Também. O pessoal aumentou o índice de obesidade, Sim. diabetes, hipertensão, as outras doenças aumentaram tudo. Problemas familiares, como brigas, divórcios, tudo. E isso Eu reflete até falei, nas crianças. eu casei em 2004, namorei 5 anos, casei em 2004 e tô aí 18 anos, 19 anos, né? 11 de dezembro agora, desse ano aqui.
E conheci a Carol na pandemia. Minha esposa é gente boa. Ficamos em casa, né? Em casa, né? Tava começando. Pra muita gente também foi ao contrário, né? Foi o fim. Para muitas pessoas foram o Foi, fim. falando, nossa, eu não aguento meu marido, eu não aguento minha esposa, né? Meus filhos. E aí foi. Muitas crianças também nasceram na pandemia. Sim, eu mesmo tive filho na pandemia. Minha filha nasceu em julho de 2020. O Theo nasceu um mês, vem a pandemia. A minha nasceu no mês de julho. As nossas julho? Julho. Que julho dia? de 2020, dia 10. Eu nasci dia 9. Dia 10, já um dia antes da Luaninha. É isso aí. Vai fazer 3 aninhos agora. Esse período desequilibrou muito o emocional das pessoas, problemas financeiros, perca de emprego. Muitas famílias foi a primeira vez que aprenderam a conviver um com o outro. E isso trouxe um desequilíbrio, um nível de ansiedade, um nível de depressão imenso. E a grande problemática hoje dos jovens, né, Minhoca, que é o uso de telas e eletrônicos em excesso. Então, com a pandemia, eles trancados dentro de casa, não tinha muito o que fazer, ficaram lá na tela e até agora nós estamos sofrendo esses impactos com essa juventude. Vou te dar um dado aqui que eu acho que também é importante. Eu fiz um projeto pós-pandemia, logo que de levar atividade física para o CDHU. E aí fizemos em 11 CDHUs, em várias cidades, vários municípios, São Paulo. E ali a gente fez uma avaliação física, um telenutri e atividades físicas durante 6 meses aí de funcional, corrida, caminhada e zumba. E ali, aí eu falei, não, peraí, CDHU, telenutri, sabia que nós avaliamos 6.000 famílias e as 6.000 têm internet? Imagino. Hoje todos. Às vezes algum apartamento CDHU você entrava, não tinha nada na geladeira, mas tinha internet. A internet, E aí vem, né? Só lembrei desse caso que veio agora também, a gente fez um belo de um trabalho maravilhoso, ajudou demais. Descobrimos também que no CDHU acho que era 76% de sobrepeso. Né? Isso também pode trazer diversas doenças, né? Mas aí é só para pegar que o povo tem internet. O povo tem internet. E aí, povo falou, larga o celular pro filho. E o povo abandonou as crianças na internet. E o mundo da internet é muito perigoso. É um mundo de vícios gravíssimos, tanto que para a Organização Mundial da Saúde já é considerado um vício mesmo. Existe até um CID, já um código de doença para dependentes em tela. E essas crianças ficaram trancadas dentro de casa, não aprenderam nada, porque teve muitas escolas, teve escola que fez um bom trabalho, mas teve escola que fingiu que ensinou e aluno que fingiu que aprendeu online na pandemia. Então ficou uma defasagem mais com a aprovação enorme. Automática, né? Que vai o brasileiro, né? Quanto menos informação, imagine no melhor online. Que também não vai atrás das informações para votar corretamente também, né? Então deixa ele sem saber nada, né? E aí quando voltou às aulas, veio esse boom de alunos chegando no 6º ano, 7º ano, sem saber ler e escrever. Uma das principais diferenças de 10 anos é a internet. A internet, do lado negativo, a internet traz muitas facilidades. Trouxe uma, por exemplo, a facilidade das famílias compreenderem, né, pesquisarem o diagnóstico. Buscar então, informações. Hoje muitas também famílias tem as informações buscam. também boas e ruins, né? Muitas, tem que ter filtro, mas fez as famílias acabarem aceitando um pouco mais e buscando um pouco mais cedo. Você deu um alerta. Eles buscam, porque hoje a gente faz isso. Meu filho tem 3 anos e ainda não fala. E vai lá no Google, né? Meu filho tem 3 anos e ainda não fala. E vai aparecer, pode ser autista. E aí já, será que é? Então, a facilidade de informação que a internet trouxe ajudou as famílias a terem mais acesso de que aquilo não é uma preguiça, não é uma bobeira, não é uma má vontade, que seu filho não é mal educado, não é danado. Ele pode ter um TDAH, ele pode ter uma dislexia, ele pode ser autista. Então, facilitou, mas houve o vício dos jovens que está, assim, num nível, pelo menos na minha vivência, num nível muito grave. Vou dar um exemplo. A mãe entrou, meu filho não fala, tenho 3 anos, foi na internet e falou, pode ser autista. De 10 mães, ela, lendo isso, quantas das 10 levam realmente ou fala, não, eu nem quero levar porque se for eu vou... Fuga, né? É. Isso. Você tem mais ou menos uma ideia?
Olha, o último estudo que eu Você vi... acha que todo mundo tá indo, não entende, vai? Não. Eu acho que não vai. Não vai. Que nem quer, né, saber, porque senão, se souber, parece que vai acabar o mundo, né? Tem muitas famílias que têm fuga, então fica arrumando desculpa. A pandemia foi uma desculpa muito grande. Tudo que a criança apresentava, é culpa da pandemia. É porque ficou trancada em casa. Agora, em 2023, eu proíbo que alguém me fale isso na clínica. Mas tudo ficou na conta da Covid. Eu falei, chega, entrou na minha sala para falar que é culpa da pandemia, eu ponho para fora. Eu falo, não é mais culpa da pandemia, já estamos em 2023. Seu filho não ficou trancado dentro de casa. E outra coisa, hoje as crianças ficam em casa, ficaram 2 anos, mas fica com a televisão ligada, os pais conversam o tempo todo, o brinquedinho toca música, o móbile do bercinho toca música. Eles não ficaram mudo olhando para o teto. Então, se a criança não falou, é um problema, né? A criança não aprendeu, não desenvolveu na escola, mas voltou para a escola no meio de 2021. Nós estamos em 2023, se não está aprendendo, não é mais culpa da pandemia. Então, muita fuga tem as famílias, muita não aceitação. Tem família que faz o diagnóstico. A Clínica Casagrande faz o trabalho com aceito. os pais? Sim, nós temos também as Eu acho que é profissionais. primordial. Nós fazemos a orientação parental. Muitos casos só evolui depois que coloca os pais em terapia. Aí trata os pais e a criança faz assim, ó, deslancha o tratamento da criança. É impossível, não tem aba, não tem neuropediatra, não tem neuropsicóloga que faça uma criança evoluir enquanto os pais não aceitam o filho que tem. E aceitar é muito difícil, né? Sou mãe, você é pai, você sabe, ninguém tem filho para ter filho com problema. Então, quando tem um filho e vem a doida da Mariane e fala, olha, seu filho tem um transtorno neurobiológico. Aí os pais levam aquele susto e falam, tá, mas eu faço tratamento e acabou? Eu já tive pai que olhou para mim, não deixou nem eu terminar de explicar e falava assim, quanto você quer para curar meu filho? Não tem cura. Seu filho tem um funcionamento diferenciado e sempre vai ser assim. Isso é um luto interno, é como se fosse a morte de um sonho, entendeu? Então é muito difícil a aceitação. O procedimento para fechar um diagnóstico aqui, passa para quem está nos acompanhando, para a mãe que também digitou no Google e tem uma dúvida, falou, como é que é o diagnóstico? A família que vê no filho algum atraso ou alguma alteração no seu desenvolvimento em qualquer área, na fala, no comportamento, na aprendizagem, na alimentação, na questão sensorial, de incômodo, de ruído, no olhar, qualquer coisa, um choro excessivo, uma birra excessiva, tudo do desenvolvimento da criança que foge, a família deve procurar o pediatra para eliminar qualquer problema que seja orgânico. O pediatra elimina primeiro que caminho seja, pediatra. Que seja uma questão fisiológica, né, e tudo mais. Segundo passo, o próprio pediatra encaminha, ou às vezes as famílias já buscam direto ao mesmo tempo, é buscar uma equipe multidisciplinar. Isso é muito importante. Não dá para avaliar uma criança, um jovem, só uma área, só a fono, só a terapeuta ocupacional. Tem que ser uma equipe, porque a união dessas áreas, do olhar, cada um olhando para um aspecto, é que faz a qualidade da avaliação. Então, busca uma clínica multidisciplinar que várias áreas, vários profissionais vão avaliar essa criança. E o neuropediatra ou psiquiatra infantil, dependendo do caso, que faz a complementação da avaliação médica para o diagnóstico. Aí sai o laudo final. Seu filho é autista, tá no espectro autista. Seu filho tem transtorno de aprendizagem, dislexia. Depois do diagnóstico é que vem a verdade, né? Que é o quê? O tratamento. Tratamento é primordial. Quanto antes iniciar, o tratamento salva. A intervenção preventiva salva a vida da criança. Faz essa criança ser funcional e, independente do que ela tem, ela ter uma vida funcional. Como tem um monte de adulto por aí autista que nem sabe que é autista, porque antes, né, não tinha essa facilidade de diagnóstico. Então, hoje, o último estudo científico que nós temos é que a cada 100 crianças nascidas, em torno de 30 são autistas. É um número grande. Então, vai precisar buscar. Como se fosse 10, 3. Vão ter que precisar muita ajuda. Isso é um estudo americano, né? Não é brasileiro. Esse número, né? Hoje. Então, chega a 30 a 36. Tem estudo que fala 30 a 36 a cada 100 nascimentos estão dentro do espectro autista.
cresce cada vez mais. O Quais diagnóstico está mais fatores você acha que fácil. contribuem com esse crescimento? A facilidade de informação. Os testes clínicos estão mais atualizados e mais modernos. Hoje a gente consegue avaliar, por exemplo, a cognição de uma criança autista com 2 anos e meio, já dá para avaliar. Né? Com 1 ano e meio já tem teste de espectro autista para aplicar. Então, E os você testes tem lá na Casa evoluíram. Grande? Temos, nós Tá fazemos bom. avaliação a partir de 1 ano e meio. Tá? E então os testes melhoraram, a informação melhorou e aumentou mesmo o número de crianças, além de também, por exemplo, no espectro autista, essas crianças eram vistas na sociedade, só era autista aquela criança que também tem a deficiência intelectual, que então é visível, né, pelo seu jeito de ser e Nível tudo 1 mais. nunca ia ser. O nível 1 e o nível 2 Ia ninguém ser uma criança observava. birrenta, Isso. né, chorona. E hoje a gente sabe que esse nível 3, que é o que dá para perceber visivelmente, que até alguns anos atrás só eram diagnosticados esses, é em torno de 5% só. As crianças autistas leves, que têm a cognição, a inteligência preservada, não eram vistas como autistas, eram vistos como tímido, como o esquisito da escola, o estranho, né? Então, não eram vistos com esse olhar. Então, isso também aumentou. E tem aquela turminha do autismo também, que não era diagnosticada, que são os que têm junto a superdotação. Né, os gêniozinhos. Verdade. Então, ele é muito esperto, não sei o quê. Ele pode ser só superdotado, altas habilidades e superdotação. Tá. E ele pode ser também, chama-se dupla excepcionalidade, né? Ser autista e altas habilidades. Então, a neurociência evoluiu muito nessa parte. A nossa clínica é especializada também no teste de superdotação. Vem gente do Brasil inteiro. Que legal. Fazer avaliação de superdotação, porque é uma avaliação muito difícil, muito técnica de se fazer, porque os sintomas se misturam muito com autismo, às vezes com TOD, com transtorno opositor, então tem que ter uma técnica, uma experiência faz grande. com 41 anos lá? Faz. Qualquer idade. Até Mas lá não idoso. atende, não faz tratamento só para autista não, né? Não. Nós Não. atendemos autismo, TDAH, dislexia, Tá. problemas de fonoaudiológicos, atraso de fala e só problemas emocionais também. Crianças que estão com comportamento ruim, crianças que estão com alteração emocional por algum fator, né, ocorrido na sua vida. E esse turminha grave que eu falei, que são os que estão em depressão, tentativa de suicídio, automutilação. Então, nós temos profissionais Aumentou muito especializados. isso, né? Muito, Minhoca. É triste de se ver. Muito, muito, muito. Tá bem grave. As famílias precisam acordar que eles estão perdendo os filhos dentro de casa. Antes, as famílias perdiam os filhos na rua, né? Eu não brincava na rua. Meu marido até tira o sarro de mim. Ele fala que eu sou menina de apartamento, porque eu brincava dentro do apartamento. Não. Ele é menino de rua, ele brincava na rua. Eu lembro dele, tomava água na torneira comigo. E ele fala isso, porque antes os pais perdiam vocês, que eram de rua, né? Não, a gente chupava laranja no barranco, tomava água na torneira. Isso. Hoje, E aí a hoje mãe saía nossos gritando. Filhos, né, tem tudo, né? E hoje perde, sabe aonde? Dentro do quarto. Porque os pais estão tumultuados, cheios de problemas, cheios de trabalho, trabalhando em 3 Estuda, lugares. trabalha. WhatsApp, celular que não para de tocar com coisa de trabalho quando chega em casa também. Então, o filho ficou lá no quarto, é cômodo. Eu vou seguindo aqui minhas obrigações, eu descanso. E nisso, os pais estão perdendo os filhos dentro do próprio quarto. Eu fiz uma observação outro dia desse crescimento do número, né? Você acha que tem relação, por exemplo, a nossa alimentação de 10 anos atrás era uma, né? De 20 anos, a gente cozinhava, né? E hoje, o alimento industrializado no mundo... Hoje pede no celular. Vem no celular, vem na palma da mão. Mas até pela correria, né? Do dia a dia do ser humano, de estudar, de trabalhar, um monte de coisa, ele virou o canhão para o alimento industrializado. É mais fácil do que eu fazer um arroz integral normal, não tem problema, mas um feijão, né, uma carne, ele põe uma lasanha lá de 12 minutos no micro-ondas, E pronto. porque não tem o tempo para isso. Ninguém tem tempo para nada. O mundo está comendo muito mal. Tá. Né? Então, isso não afeta diretamente nesse aumento de números?
Afeta, na verdade, na intensidade dessas dificuldades, tá? Essas específicas que a gente está falando, autismo, TDAH, causar não, tá? São causas neurobiológicas. Porém, você pega, por exemplo, uma pessoa com TDAH e enche ela de fast food, de comida massa e não sei o que, ela vai ficar... E aí, será que não mil interfere? vezes mais hiperativa. Sim, mas será que essa má alimentação dos pais de hoje, sim. do nosso dia a dia de hoje, do mundo, comendo mal, né? Só agrotóxico, isso, né? Não contribui com as crianças que estão nascendo, né? Ou também pela idade do ser humano tá tendo um filho um pouco mais para frente, e a gente tinha filhos mais jovens, e talvez não sei se tem influência também na qualidade do sêmen ou algo do tipo. Tem estudo tem estudo para tudo, tá? Como hoje esse aumento é muito atual, então tem muitos estudos, tá? Bases científicas ainda não muitas, mas tem bastante estudos sobre uso de agrotóxico em excesso, né? A questão da fertilidade, da demora também tem bastante estudo. Porque o segundo filho é mais fácil, né? Aumenta o número, né? Do segundo pro primeiro. Hoje em dia estão muito próximos, tá muito né? próximo. Tem família que ainda tem próximo, até por uma questão de querer criar junto. Então, já que eu quero ter 2 filhos, já tenho logo e crio junto por causa dessa vida acelerada que a gente tem. Porque hoje as famílias já querem ter filho, né? Já montou o quarto, um já usa seguidinho do outro. Então, essa vida acelerada faz mudar até a organização dessa programação de ter filhos. Mas tem estudos baseados nessa concepção. Tem muitos estudos baseados em uso de medicação excessiva, né? Algumas medicações que às vezes algumas mulheres podem usar e afetar o desenvolvimento do embrião. Então, a neurociência está bem avançada, tá? Nessa parte. De bebida, de drogas. Milhões, né? De influenciar os filhos do nascimento. Milhões, isso nem precisa de muita comprovação. O uso de qualquer tipo de droga, mesmo as lícitas, como a bebida, o cigarro, causa grandes comprometimentos no desenvolvimento neural das crianças. Eles nascem, às vezes, prematuros. Fora a gravidez também, que também, com certeza, não vai ser... Não é saudável. Não vai ser psicicamente a Alice saudável. no País das Maravilhas, né? O casal, isso, né? Isso é muito comum. Por exemplo, com droga, vai viver no estresse, né? Briga, né? Em casos de adoção, né? Então, a gente sabe que, às vezes, essa criança veio de uma gestação difícil, então a gente já fica mais alerta quando é uma criança adotiva. Mas tem muitos fatores. O resumo é que a situação é crítica e parece que a sociedade, principalmente a parte educacional, que é a que eu lido mais, não caiu a ficha ainda, Minhoca. Eles não estão entendendo, as escolas, os diretores, os professores, que não tem solução. Que não dá mais para ficar falando, não tenho vaga na minha escola para fugir de um autista. Porque hoje é um, amanhã é outro, amanhã é outro. Claro. E amanhã é alguém da sua família. Amanhã é seu filho, amanhã é seu sobrinho. Queria ver se você fizesse isso com seu filho, com seu sobrinho. E as escolas ainda têm muita resistência, colocam limite, tá? E aviso quem está nos ouvindo, não existe isso de limite de inclusão. Claro. Tá? Eu tenho já 3 alunos no primeiro ano, não posso... Não. Vai virar cota agora? Não é cota. Não. Se tem vaga na sala de aula, tem que ter para qualquer um. Seja autista, seja deficiente, ou uma criança que não esteja com nenhuma dificuldade, isso não existe. E as escolas não entenderam isso ainda, tá? As famílias não entenderam que muita coisa não é bobeira de criança. Sabe aquela situação que a gente ainda escutava bastante antigamente? Isso é coisa de adolescente? Sim. É bobeira de adolescente? Sim. Não. A bobeira de adolescente, às vezes, está entrando em depressão dentro do quarto. Às vezes está se automutilando. E aí vê ele quietão lá e fala, tá vendo? É aborrecente, né? Muda até o termo. Eu tenho um aborrecente em casa. Não, você tem um ser humano fragilizado que precisa de acolhimento, de carinho, de amor, de um olhar cuidadoso. E ainda a gente tem esse olhar de que é bobeira, a criança está derrubando a casa, é saúde. Não, não é saúde, é falta de educação. É falta de educação, não é saúde porque ele é agitado. Né? Então, assim, a criança não é normal uma criança chegar com 3, 4 anos e não falar, apontar as coisas. Não é normal você levar um filho na casa de alguém e ele entrar que nem um furacão e derrubar a casa inteira. Ou realmente você não educa,
E aí você tem um filho mal educado, porque tem bastante Ou também criança. ele entrar debaixo ou da ele mesa e não querer cumprimentar ninguém. Também não é normal. Então Né? a gente tem que parar de ver como normal coisas que não são normais. A gente tem que ter coragem de encarar a realidade dos nossos filhos. Agora, quando você procura o homem, ele tem esse costume também, não sei se é da nossa cultura, ele vai menos no médico, né? O homem tem, né? Tem. E aí eu adoro uma agulha, né? Em mim não, né? No Né? outro. Pode ser nos outros, né? Nem nos outros, que tenho dó, porque eu também não quero de mim não. Então, por exemplo, ele tem esse medo, essa não ida, né? Então, tem muito, o homem também contribui muito, já que ele não vai, pra que eu vou levar meu filho? Sim, sim. Né? E esses transtornos, que acontece uma coisa também muito interessante. Os transtornos que são neurobiológicos, normalmente, não que é uma regra, mas pode acontecer, são muitos casos, ou o pai ou a mãe tem também, e não sabem que tem. Então, por exemplo, a criança é autista, às vezes o pai também é autista, e nem sabe que é. O que acontece? Com isso, dificulta a aceitação, porque ele vê o filho e fala, eu sou igual. Quando eu era pequena, Não, eu era igualzinho. Não, Eu também era assim. Não, Eu também reprovei na escola várias vezes. É. Então, acha que é normal, porque também era assim. Quando chega pra mim falando essa história, eu falo, então nós temos 2 problemas. Um filho com problema e um pai com problema. Aí o pessoal Porque fica não é vendo normal. o pessoal fica vendo os meus vídeos lá de casa, lá, do Theo. Já vi também. Então, aí fala... Igual o pai, né? Igual o pai, agitadinho, Vai igualzinho. fechar meu diagnóstico aqui com 41 anos, esquece. Com certeza vai, né? Não vou fazer antiética com você, que é meu amigo. É lá, tá vendo? Alguma que vai falar assim, com certeza, né? No TDAH tá fechado. Já vai... Fácil. Nem Não vou tem perder jeito, tempo. não. E daqui 10 anos? Daqui 10 Qual que é a anos. visão da Clínica Casagrande daqui 10 anos? Como não só a Clínica Casagrande estará daqui 10 anos, mas o mundo, na sua visão? A Clínica Casagrande, se Deus quiser, vai ser uma referência em formação. Eu quero que esse trabalho excepcional que a minha equipe faz, que eu tenho uma equipe incrível, quero deixar registrado aqui que o que a clínica eu sou só uma da equipe, eu tenho uma equipe por detrás de mim. Um beijão, um abração para todos que colaboradores da Clínica Casagrande. Sim. E eu quero que essa qualidade, que essa atenção, elas trabalham com muito amor, mas também com muita competência. Nessa área não dá para ser nem só uma coisa, nem só outra. Quem atende criança especial só com amor, ai, que bonitinho, que fofinho, que não sei o que, não sabe nem o que está fazendo. E às vezes é competente, mas não tem um pingo de afeto, não tem um pingo de humanidade para com o próximo. Então, a minha equipe trabalha com muito amor, com muito carinho, mas também com muita competência no que está fazendo. Balanceia. Então, eu quero ser uma referência mais ainda daqui 10 anos. E o mundo vai estar como? O mundo vai estar de igual para igual. As crianças com alguma neurodiversidade vai estar ali de igual para igual. Não vai mais ser o diferente. Vão ser todos iguais, todos os iguais com o autista, com o sindrômico, com o deficiente. É isso que eu vejo. E as escolas, os educadores que não concordam, que não aceitam, tem que buscar outra profissão. Quando eu faço formação, eu falo assim para eles no final. Se você acha a inclusão um saco, se você não concorda, se você acha uma bobeira, se você não quer esse tipo de criança na sua sala, já arruma outra profissão. Vai fazer bolo para vender, vai abrir loja de roupa, vai trabalhar com máquina. Não dá mais para continuar nessa área sem ter a aceitação dessa realidade que já é uma realidade. Não muda mais, não volta atrás. Quando eu assumi a secretaria, a primeira coisa que eu falei pro prefeito, eu falei, eu sou empreendedor, tenho minhas empresas, meus negócios, eu só trabalho com números. Eu falei, não vi um município num país, nem o Brasil, quantificar a pessoa com deficiência. Então, nós estamos trabalhando com o Paracenso, né, no sistema de inteligência, envolvendo secretarias, diversos órgãos, para quantificar no bairro diversos tipos de deficiência, mesmo para respeitar o recurso público. Né? O pessoal veio aí, o governo do estado veio, a academia adaptada na praça. Academia adaptada é para entrar uma cadeira de roda. Aí você coloca naquele bairro, mas você não sabe se tem alguém que utiliza. Aí você jogou dinheiro fora. Exatamente. Né? Vira então, brinquedo. Até para respeitar, né? Então, porque a primeira eu falei assim, quantas pessoas em Santo André temos T21, síndrome de Down?
Ninguém sabe. Mas não sabe em Mauá, não sabe em nenhum lugar. Sim, mas Brasil temos que inteiro. fazer a diferença lá, né? Isso, né? Então, fiquei muito feliz. Demorou só um pouquinho para soltar, porque envolve muitas áreas, são muitos dados. Tem escolas particulares, tem clínicas, tem, né? É muito grande, mas vai contribuir e também vai, acho que, abrir os olhos e despertar para quem tem negócio. Por exemplo, a pessoa que tem uma escola particular que está fazendo isso, né? Que quer pocota, que não aceita. E aí a gente sabe que os números são reais. São reais e são astronômicos. Né? E aí, igual você falou que daqui 10 anos nós vamos ter um equilíbrio, vai ficar para trás. Vai fechar as portas, né? Vai fechar as portas, vai falir. Vai fechar as portas. Né? Não tem mais outra realidade que não seja essa aceitação. Porque esses que são resistentes na sociedade não vai mais estar só em volta com essas pessoas especiais na sociedade. Vai estar na casa deles, na sua família. Sim. Né? Então, assim, isso é uma realidade dentro das casas. Hoje não acontece na casa do vizinho. Hoje o pessoal fala, acha que para criança com dificuldade só tem na casa do vizinho. Não, hoje tem na sua própria casa. Então, tem que ter uma aceitação. A dificuldade no vizinho, mas também crescemos numa cultura que sempre o outro é melhor, né? Sim, meu filho não sabe nada, né? O filho do meu vizinho é muito inteligente, né? Sempre o outro é melhor, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Tanto que nós fizemos tantas homenagens pro Kennedy aqui no ABC, que tem a Kennedy em São Caetano, na Praça Kennedy em Santo André, tem em Mauá tem Kennedy, Diadema tem Kennedy, não tem nenhum brasileiro bom. Né? A gente já nasce falando assim, não, aqui não lá tem, né? Melhor. Os Estados Unidos é melhor que a gente, né? A esposa do meu amigo é muito mais bonita que a minha esposa. A calça jeans, compramos os dois na C&A, né? Ou na Zara, ou na Renner, né? Pra não falar o nome só de uma. Mas a dele é mais bonita, né? Mas ela comprou no mesmo lugar, né? Então é uma cultura que muito também difícil. O brasileiro também tem, que o outro é melhor. Sim, né? O problema tá lá, mas também o outro é melhor. Né? Eu não sou nada. Sim. E poucas pessoas se destacam, né? Que aí é 0.1, que olha no espelho, fala, vou fazer a diferença. Sim, né? A luz brilha, o cavalo passa, né? E aí você não pega, né? Igual nessa episódio do seu marido. Vai, mulher, pula. Vai. Né? Pula que a cela tá bem presa. Eu acho que todo mundo tem na vida uma oportunidade. Com certeza. Basta você ter competência para agarrar. Né? Uma vez eu ouvi de um professor de filosofia na faculdade, ele falou assim para mim, sorte não existe na faculdade. Eu falei, como não? Não existe sorte. Sorte é a união de oportunidade mais competência. É isso aí. E oportunidade todo mundo tem. Ninguém no mundo pode falar que não teve uma oportunidade na vida. E aí você tem que ter a competência de abraçar aquilo, sempre com o intuito de olhar para o próximo. Né? Quando a gente atua em qualquer área, não só na área clínica, na área educacional, mas quando a gente atua dentro de um egocentrismo, dentro da sua própria vaidade, é impossível a profissão evoluir, a sua tarefa evoluir. A gente evolui quando a gente olha para a nossa tarefa nesse mundo, primeiro com o olhar de auxiliar o próximo, né? De quanto essas crianças precisam desse auxílio, essas mães, o que elas choram na minha frente, imploram por uma ajuda, por uma orientação. Então, quando você vai iluminando o caminho dos outros, você se auto-ilumina no seu e aí dá tudo certo. Sempre dá tudo certo. Sempre dá certo, sempre dá certo. Tem uma foto aí? Quero ver. Olá. Como é que foi esse dia aí? Ai, foi incrível, né? Foi a quinta caminhada de conscientização do mês do espectro autista, lá em Santo André. Nós fizemos um evento lindo, organizado por vocês, da Secretaria Legal, né? da Deficiência. Foi incrível. Cresceu o evento, né? Muito, e um evento muito bem organizado. Obrigado. As crianças se divertindo, os profissionais partilhando, um conhecendo o outro, as famílias. Foi lindo de se ver, um clima muito harmonioso. Foi muito família, né? Família. Clima familiar. E também trouxe muitos aprendizados, porque estávamos lá, lógico, não só a clínica, várias clínicas da nossa cidade, trazendo conhecimento, trazendo orientação a essas famílias, trocas de experiência. Então foi incrível. E tá aí na sua mão, ó, a novidade. Olha lá. Ó lá, trouxe aqui, ó.
Explica aqui pro nosso podcast, Todos Pode, que Sim, todos podem, ó. Todos podem usar. Nesse evento, nós fizemos o lançamento dessa pulseira que a Clínica Casagrande começou a disponibilizar no evento e ainda está disponibilizando. É uma empresa que criou, né, a My Life, criou esse dispositivo onde a família ganha essa pulseirinha. No próprio celular, ela já coloca o QR Code, já entra no programinha onde eles vão fazer todo o cadastro. Lá coloca os dados da criança. Com a câmera já vai preencher tudo, os dados. Do seu próprio celular. Não precisa de um aplicativo específico, né? Não precisa baixar nada. Salva todos os dados, endereço, telefone, e-mail, tudo. Todos os dados para segurança. E aí a gente indica para essas famílias. Vai no parque, lá no domingo no Passo. Exemplo, né? Aquele adolescente que desapareceu no litoral norte. Isso se estiver utilizando. Alguém com certeza, hoje todos os celulares fazem isso, vai lá e já identifica todos os contatos. Então essa pulseira bacana, é uma pulseira para segurança de todos, até por exemplo idosos que às vezes tem uma doença degenerativa, um Alzheimer, uma demência, e às vezes vai no mercado e não lembra como que volta para casa, quem é o filho, tem algum... às vezes pessoas que sofrem de epilepsia, às vezes tem uma de ausência. Também de idoso... Isso, né? Que eles saem para dar uma voltinha, aí né? aconteceu alguma coisa e saiu. Isso. Então, é uma questão de segurança. Que bacana. Então, Parabéns, viu, pela iniciativa. Obrigada. Estamos oportunizando aí para as crianças. Pela diferença, né? De fazer a diferença e criar aí mecanismos, ferramentas para auxiliar todo mundo, né? E no seu dia a dia. E segurança, né? O que a Mariana falaria para os responsáveis, para o papai, para a mamãe, que recebem um diagnóstico já que a gente falou muito de TEA, né, o seu filho é autista? A primeira coisa que eu falo para todos é que seu filho pode tudo, assim como é o nome do seu podcast. Você viu, né? Você gostou. Seu filho pode. O que muda é o treino. Então, eles falam, por exemplo, meu filho vai poder andar de ônibus? Se você treinar ele bem... Pode ser que sim. Agora, se você ficar olhando para ele como um coitadinho ou não treinar ele, pode ser que não. Então, o que muda de você ter uma criança especial dentro de casa é o treino. Você tem que treinar ele muito mais. Participação. Isso. Então, quanto antes treinar, precisa ter, como eu falei, essa aceitação, precisa buscar bons profissionais, porque, como eu falei agora há pouco, o amor, sem o amor não evolui, mas só o amor também não evolui. Então, a família tem que buscar uma equipe competente que saiba o que está fazendo. Não dá para brincar nessa área, não dá para fazer tentativa. Eu ponho ali e daqui 1 ano eu percebo que não adiantou nada ou que estava fazendo coisa errada. Por quê? Não dá para fazer achismo. Eu acho que seu filho tem isso, então vamos fazer tal estratégia. Eu falei do Paracenso, eu acho que tem X pessoas, é tudo acho, então é muito, infelizmente até, desculpa a palavra, mas é muito varzeado no Brasil, né? Muito chutômetro, então a gente vê família que chega na clínica tão sofrida, às vezes passou por 4, 5 profissionais. A Karen, nossa amiga, que nos apresentou, é uma, né? Ela me autoriza, porque a gente fala sobre isso, né? Um grande beijo, Karen. E ela mesma teve essa experiência como mãe. Então, eu acho que tem, aí o outro eu acho que não tem, eu acho que tem. Não tem que achar nada, nós não estamos falando de uma máquina, nós não estamos falando de um microfone que eu acho que funciona ou não. Nós estamos falando de uma criança, nós estamos falando do seu filho. Então, quem está com essa criança tem que ter certeza do que está fazendo, tem que estar fazendo melhor. Cada criança que entra na minha clínica, cada criança que senta na minha frente, eu penso assim, se fosse minha filha, se fosse a Denise ou a Luana que estivesse precisando de ajuda, como que eu gostaria que alguém tratasse as minhas filhas? E aí eu trato os filhos dos outros como eu gostaria que alguém tratasse as minhas próprias filhas. Esse é meu segredo. Essa é a nossa amiga, nossa parceira, Mariana, Clínica Casagrande. Quero agradecer muito aqui a sua presença. Delícia estar aqui. Deixa um beijão para sua equipe toda maravilhosa. Sim, são maravilhosos. Deixa suas considerações finais aí.
Eu só tenho a agradecer, Minhoca, porque você está abrindo, né, o olhar para essa área de inclusão. Antes mesmo de assumir a secretaria, você já tinha um pezinho ali nessa defesa. Então, nós precisamos de pessoas na sociedade empenhadas como você e sua equipe como um todo. As meninas são ótimas também. Porque só assim que a gente vai vencer, só assim que a gente vai derrubar os preconceitos. Então, eu agradeço muito, não só por estar aqui, mas eu agradeço pelo seu trabalho, pela abertura que você dá para essa bandeira, que é a inclusão. E todos que estão nos ouvindo, eu digo, conte comigo. O que eu puder. Mas eu não posso levar meu filho na clínica Casa Grande. Mas eu posso te dar uma palavra de apoio. Eu posso, como ser humano, te dar uma orientação. Eu posso te dar um abraço e dizer vai dar tudo certo. Então, para todos que estão nos ouvindo, independente de ser ou não pacientes da clínica, eu estou de braços abertos para orientar e ajudar a todos. Legal, obrigado de coração. Eu que agradeço. Quando o prefeito fez o convite para assumir a secretaria, ele falou, eu tenho uma base, a secretaria né, ele criou 19 para 20 e veio a pandemia, tudo, ele falou, agora precisamos pôr o barco para andar. Né? Ele falou, você tem esse ano para a gente mostrar para a cidade, né, diversos serviços, ações, mas da vida. Para a secretaria, né? Aí outro dia ele veio aqui no podcast, ele falou, eu prefiro segurar pitbull que empurrar lesma. Eu não sabia que essa vida em 15 dias a cidade já estava antenada que nós temos uma secretaria da pessoa com deficiência em Santo André. Sim. Né? Que o Brasil, infelizmente, não tem um fundo nacional da pessoa com deficiência com tantas pessoas que lutam pela causa. É uma vergonha para o país. Né? Porque dificulta a agilidade de recursos para o município. Santo André tem o fundo já municipal, né? E a gente está lá cutucando lá os deputados, senadores para o presidente atual sancionar e aprovarem logo o fundo nacional para facilitar esses recursos para a gente conseguir fazer muito mais. Mas desafios diários. Né? Já estamos com várias conquistas, né? 2 vans, conseguimos cadeiras de trilha adaptada em Paranapiacaba, foram 6. Que lindo, né? Eu vi na internet, fiquei encantada, lindo. E é um trabalho, para você ver, que as coisas demoram, né? Mas é uma luta desde 12 de janeiro de 22, que aí tivemos uma reunião com o governo do estado, nosso gabinete, na época como vereador, nós conversamos, pedimos, eu sou muito pidão, aí saiu, ok, e chegaram agora, não só as vans, mas também as cadeiras. Né, mas tem muita coisa esse ano para a gente fazer. Né, o prefeito aí, carta branca, então a gente vai tirar muita coisa do papel, ajudar muitas pessoas e contando sempre com a sua expertise. Estarei sempre ao lado com toda a sua equipe, com a sua clínica, tá bom? Conte comigo sempre, muito obrigada. Esse foi o Todos Pode, né? Porque todos aqui mesmo. Pode, todos pode, né? Podcast para todos. Um beijo para todo mundo, valeu, gente! Obrigada, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo.